Bom dia a todos, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos assistem aqui no plenário, pela TV Câmara. O assunto que me traz aqui é falar um pouquinho do cronograma que nós montamos da Comissão do Meio Ambiente, do trabalho que vamos iniciar a fazer, mas eu não posso me furtar de dar minha opinião sobre o debate instalado hoje nessa casa e dizer que, primeiramente, eu acho que a gente tem que, a fala do vereador Ademar Ornel aqui, no sentido de que tem uma história, mais ou menos o dia que a prefeita Paula esteve aqui, eu me manifestei nesse sentido, que cada governo, e daí fazendo analogia com o parlamento, cada legislatura, tem o seu desafio do seu tempo, né? Foi assim, tem sido assim nos governos, né? Embora politicamente as pessoas tenham uma determinada, um determinado conceito, mas na verdade é uma construção, né? Cada um faz ou não o que é lhe posto no desafio no seu tempo, enquanto está aqui na cadeira, ou no caso do executivo, enquanto está no governo, né? Então é natural. E acredito que a maior economia que nós podemos fazer neste momento é providenciar a questão do prédio da Câmara, do prédio próprio da Câmara. Nós temos aqui, não se fala muito nisso, mas eu vou dizer, nós pagamos um aluguel de R$43 mil por mês. Se vai ser no prolongamento da Bento, no Parque Una, ou sei lá onde, não sei, vamos decidir, eu não estou aqui me posicionando em favor de A ou de B, né? Até acho, a questão do acesso ao Parque Una é realmente complicado, só não vejo problema de ser um lugar planejado. Acho que se a nossa cidade, lá atrás, eu sei que a nossa realidade não é da Suécia, é outra, mas se nós tivéssemos uma cidade planejada, quem sabe nós não teríamos tantos problemas como nós temos hoje. Então, não vejo problema de ser planejado. Acho, realmente, pode ter problema, nesse caso, do acesso para a comunidade, realmente, é uma dificuldade. Mas não quero entrar aqui no mérito de onde vai ser, essa é uma decisão que nós temos que tomar. O que eu quero provocar aqui, e casualmente, foi a minha primeira fala como vereador nessa casa, no primeiro dia, na primeira sessão, eu subi nessa tribuna para falar da construção do prédio da Câmara. E volto aqui hoje, já que o tema, o debate é economia, para dizer, a maior economia que nós temos a fazer é a construção urgente, ou o encaminhamento da construção do prédio da Câmara. Essa é a maior economia. Então, eu queria provocar os colegas aqui, o senhor presidente também, que eu sei que tem trabalhado nesse sentido, mas acho que nós podemos colaborar e acelerar esse processo. Nós temos que avançar na construção do prédio da Câmara. Então, a minha contribuição nesse debate, em se tratando de economia, que é importante nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, é importante que nós possamos dar demonstração nesse sentido. Eu acho que a nossa maior colaboração é essa. Porque essa questão das verbas e tal é complicado, né? Eu também, eu quero dizer, não é vergonha nenhuma e não é ilegalidade nenhuma tirar diária, por exemplo, para viajar, né? Quando eu fui vice-prefeito, se for ver lá na prestação de contas, talvez eu tenha sido o agente político que tenha gasto o maior número de diárias, mas fui o que mais consegui trazer recursos para Pelotas. Essas obras que estão na rua hoje, o vereador Ornel sabe disso, essas obras que estão na rua hoje, que cada um teve seu mérito, e daí volto na minha primeira fala, cada governo tem a sua participação, e foi com muita competência que o governo Eduardo Leite conseguiu tirar as obras do papel, e agora a prefeita Paula está dando continuidade, mas essas obras todas foram no governo Fetter Fabrício que se conseguiu esse recurso, e eu é que sempre fui designado a participar das reuniões. Então, 110 milhões, PAC Mobilidade, PAC Pavimentação, duplicação de avenidas, as 14 escolas EMEIs, as 2 UPAs, tudo isso foram reuniões que eu fui a Brasília como vice-prefeito, cumprindo o meu papel,
para o qual foi eleito, e não estou dizendo aqui que fui eu que fiz, não, foi a contribuição que eu dei naquele momento. Né? Então, eu acredito assim, ó, que nós temos que avançar muito forte nesta questão do prédio, que daí sim nós estaremos fazendo uma economia. E como eu estava dizendo, a questão das diárias, só para concluir o raciocínio, né, não é vergonha nenhuma, pelo contrário, se for trabalhar para melhorar a vida das pessoas, é um investimento. E isso vai de cada um. Agora, por exemplo, eu fui na reunião em Porto Alegre, no mesmo dia, vai e volta, reunião da BR-116, poderia ter tirado diária, uma opção minha, não tirei. Paguei a gasolina do meu bolso, levei mais 2 assessores juntos, ninguém tirou diária. Essa foi uma opção minha. Não estou dizendo se alguém tirou que é feio, que é ilegal, não, pelo contrário, é legal, está previsto em lei, é um direito até, para custear as despesas. Então, isso é importante para o parlamentar poder se mover, poder se articular, fazer a sua política, seja a política que cada um faz, que é diferente. Então, eu acho, só para concluir esse tema, que a principal colaboração, nesse momento, a maior economia que nós podemos fazer é a construção do novo prédio da Câmara. E para finalizar, e por isso subo hoje aqui na tribuna, apenas para dizer que a partir da reunião que nós fizemos na última reunião da Comissão do Meio Ambiente, nessa casa, né, nós estabelecemos um cronograma de reuniões nos bairros para discutir a questão do saneamento básico, e daí não é discutir solução, porque a solução cada um tem uma opinião, e quem vai propor a solução ou não é o Poder Executivo. O que nós queremos é debater e conscientizar as pessoas da importância do saneamento básico e fazer um levantamento e um retrato da falta de saneamento básico que existe na nossa cidade. Né? Então, nós temos aqui, são 7 reuniões descentralizadas. A primeira delas, a pedido da vereadora Zilda, vai ser no Monte Bonito, na zona rural, no dia 11 de abril. Depois, no dia 18 de abril, semana seguinte, lá no Barro Duro, abrangendo todas as praias. Depois, dia 25 de abril, no Dunas, abrangendo o Areal. Depois, dia 9 de maio, na Santa Terezinha. 16 de maio, no Pestano. 23 de maio, Fragata. 30 de maio, Navegantes, vereador, meu presidente, Fagner, presidente, lá na tua região, tá? E depois, para finalizar, no dia 5 de junho, Dia Internacional do Meio Ambiente, faremos uma audiência pública aqui, relatando todas essas reuniões que nós vamos ter, que a comissão vai desenvolver pela cidade. Então, convido a todos os parlamentares a participarem dessas reuniões, é importante a participação de cada um, especialmente aqueles que têm liderança no determinado bairro, como é o caso da Várzea, Navegantes, o caso do nosso vereador, colega Fagner, né? E assim outros também. Nós queremos a maior participação possível da comunidade e dos colegas vereadores. Muito obrigado e um bom dia a todos.